Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês que a Zambelli, ela não cansa de se humilhar. É impressionante. E agora ela provocou o Bolsonaro e, como sempre, ela acaba se dando mal. É um negócio assim surreal. Vou trazer detalhes para vocês, trechos da fala dela numa entrevista, e ela fala coisas duríssimas contra Bolsonaro, até acusando o ex-presidente de ser, digamos, o responsável por piorar o seu quadro de depressão, falando que é mais fácil colocar a culpa nos outros. Então, realmente é uma situação aqui que a gente olha e fala, como é que pode, né, ficar nessa relação aqui, não te quero, mas não te largo porque tenho interesses por trás. Vamos falar sobre isso também, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, vamos falar aqui da Zambelli, que recentemente teve a sua treta com o Bolsonaro ampliada, porque o Bolsonaro culpou ao vivo no podcast a Zambelli pela sua derrota. Lembrando que ela perseguiu um homem com uma arma de fogo e tal. Essa história todo mundo já tá careca de saber. E aí muita gente pode ter olhado para aquilo e falar, nossa, vou votar mais em nulo não, vou votar no Lula. Então pode ter acontecido isso, mas aí também colocar na conta dela a diferença de quase 2 milhões de votos é demais, é Bolsonaro. É melhor você assumir realmente o trágico governo, o desgoverno Bolsonaro, mas aí também é pedir demais pro mito. Diz a matéria aqui então que a deputada Carla Zambelli afirmou nesta quarta entrevista ao Metrópolis que não guarda rancor do ex-presidente Bolsonaro por tê-la acusado de ter tirado o seu mandato. Disse ela então, mais fácil botar a culpa em outra pessoa quando você sai perdedor de alguma coisa. Avaliou Zambelli falando sobre a reação do ex-presidente. Apesar do que foi dito, Zambelli afirma não guardar rancor e diz estar orando pela recuperação de Bolsonaro, que está internado no hospital e após a cirurgia para tratar uma obstrução intestinal, como todo mundo também já está aí sabendo. E disse mais, me fez muito mal, eu piorei muito da depressão e dói muito mais isso do que uma condenação de prisão. É uma injustiça, eu me doei muito por essa causa toda, Bolsonaro. Olha essas palavras aqui, essas frases pesadíssimas. Ela diz então que a depressão piorou depois da fala do Bolsonaro. E que a fala dele dói mais do que a condenação de prisão, que no caso dela pode chegar também em breve. E também para o Bolsonaro, inclusive. Já pensou os dois na mesma cadeia? Seria até interessante, confesso. Seria pedir demais a mesma cela, né? Então, ela fala aqui coisas gravíssimas. E o Bolsonaro não tá nem aí. Deve ver isso aqui rindo da Zambelli. Rindo. E aqui eu não vou brincar com a questão da depressão, não, pessoal. É realmente uma coisa preocupante. Eu não desejo isso para ninguém. Eu tenho divergências com elas, mas com a Zambelli, mas torço para que ela fique bem, para que ela esteja aí tranquila. Mas ela acusa o Bolsonaro aqui de piorar a depressão dela. E aí, durante a entrevista, aqui vai dizer que sobre se sentir abandonada por Bolsonaro, ela diz não se sentir, pois não tinha expectativa de que ele não a abandonasse. Ou seja, tipo assim, eu já esperava que fosse abandonada mesmo, então não tinha expectativa de não ser abandonada, então não tem nem decepção nisso, né? Disse aqui ela, quando eu fazia bem ao governo Bolsonaro, eu não fazia o bem para o Bolsonaro, mas sim para o governo. E sobre as críticas por não ter rompido com o ex-presidente e continuar o apoiando, ela afirma que não enxerga a situação como se humilhar ou puxar saco de Jair. Não, imagina se não. Talvez ela não enxerga, mas todo mundo, Zambelli, enxerga. Pergunta para qualquer pessoa assim que não é sua puxa-saco aí, que é como que ela te enxerga? Uma puxadora de saco do Bolsonaro, que fica se humilhando para o Bolsonaro. Disse ela então, não posso simplesmente abandonar uma história, não posso pegar uma pessoa que tem uma importância política histórica e reduzir ele a uma fala infeliz. Acredita quem quiser, é claro e óbvio que ela fica incomodada com o que o Bolsonaro fala sobre ela, com o fato do Bolsonaro ter bloqueado-a no WhatsApp, dela não aparecer nesses eventos com o Bolsonaro junto lá no trio elétrico, dela não aparecer junto a outros deputados bolsonaristas quando tem um anúncio importante a fazer, uma ladainha dessas aí que a mídia vai lá cobrir. A Zambelli está, sim, escanteada pelo bolsonarismo.
Mas ela sabe que se ela rompe, se ela para de se humilhar, ela perde relevância. Ela vai até olhar para outras figuras do tipo Joyce Hasselman. A Joyce rompeu com o Bolsonaro, passou a fazer críticas ao Bolsonaro, não se elegeu mais para nada. Tentou várias vezes aí, não se elegeu mais. O Frota, a mesma coisa. E outros mais, o Julian Lemos. Não tô aqui nem falando o que eu penso sobre cada um, não, porque o Frota me parece que teve um upgrade assim, impressionante. Se a gente comparar o Frota de 2018 com o Frota agora de 2025, inclusive foi eleito vereador. Esqueci, foi a cidade agora pelo PDT. Então o Frota, e eu já tinha visto coisas antes dele, em podcast e tal, que eu olhava como não é possível. É como se o cara tivesse se curado assim, é um negócio impressionante. Então a Zambelli deve olhar e falar, deixa eu puxar saco aqui à vontade, né? Agora, tudo isso aí, Zambelli, tem o seu preço, né? Tá pagando um preço caro por isso. Vale a pena ficar nessa postura de fingir que tá tudo bem, que está tudo ótimo, né, para tentar ser eleita de novo em 2026? Ela mesma disse aqui que a depressão piorou. Por que também tem a ver? Porque ela fica num mato sem cachorro. Se ela rompe, ela perde relevância política. Se ela não rompe, ela pode até ser reeleita deputada federal. Eu creio que ela vai ter uma queda gigantesca nos votos, mas ainda assim talvez se reeleja. Mas isso tem um preço. Ela tem que ficar mas eu tenho que ficar agradando, eu tenho que puxar saco do mito. Aí vai lá, puxa saco, aí os bolsonaristas entram e sentam um cacete nela, então não estão nem aí, criticam, atacam. Então isso pesa para ela aqui, inclusive na questão da saúde mental, como ela própria disse, e eu espero, repito, que ela fique bem, para pagar pelos crimes, né, que eu acho que ela cometeu. Falando nisso, outra matéria vai dizer que a Zambelli, né, tá aí cheia de encrenca e agora tem mais a questão aí. Não é só essa de que ela sacou a arma só correndo atrás lá do cidadão, não. Tem também aquela invasão hacker ao CNJ, ao sistema lá, e o julgamento finalmente foi marcado. Vai dizer aqui que a primeira turma do STF marcou para 9 de maio. Tá chegando, hein? O início do julgamento da ação penal contra a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto por invasão aos sistemas do CNJ. O julgamento será no plenário virtual. Ele vai até o dia 16 de maio. A ação já está na etapa final, depois que todos os réus e testemunhas foram ouvidos. Os 5 ministros da turma vão decidir se os réus devem ou não ser condenados e qual deve ser a eventual pena para cada um. O relator é Moraes. A PGR acusa Zambelli de ter orientado Delgatti a invadir sistema do CNJ para produzir um falso mandado de prisão. De acordo com o PGR Paulo Gonet, Zambelli e o hacker planejaram e executaram a invasão ao sistema do CNJ para inserir um mandado de prisão falso contra Moraes. A PGR pede a condenação de ambos e afirma que Zambelli orientou Delgatti a forjar o documento como se fosse uma ordem oficial do próprio ministro, além de articular um bloqueio de valores na conta de Moraes. A defesa de Zambelli pediu para adiar o julgamento e levá-lo ao plenário físico. O advogado Daniel Bialski defende ser fundamental fazer a exposição de seus argumentos oralmente, em sessão a ser marcada. Ainda não há uma decisão sobre esse requerimento. Vamos lembrar que a Polícia Federal, o hacker disse que recebeu dinheiro da deputada para invadir o sistema do CNJ, ou seja, ele é um réu confesso. Ele confessou o crime e falou, opa, mas a Zambelli é quem me pagou, quem me orientou. O Delgatti é conhecido como hacker de Araraquara, também disse que foi procurado pela parlamentar para realizar a invasão e que teria até recebido recursos para isso. A defesa dele diz que ela foi a mentora e ela, claro, nega as acusações. Os dois, então, são acusados. Aqui vai lembrar que na primeira turma tem lá o Moraes, o Zanin, Fux, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Bom, pessoal, assim, esse caso para ela é quase impossível ela reverter. O hacker admitiu tudo, tem ali um monte de documentos e até a fala do Paulo Gonet. Vamos ver aqui o que o PGR disse na manifestação em que pede a condenação dos dois. Está o seguinte: o conjunto probatório reunido, especialmente os diversos diálogos, relatórios, imagens, depoimentos e documentos, indicam com elevado grau de profundidade o ajuste prévio entre os denunciados e o proposital e intenso emprego de esforços contra a rigidez dos sistemas e serviços do Poder Judiciário. Então, meu Deus, você tem diálogo, relatório, imagem, depoimento e documento. Então, 5 itenzinhos aqui. Aí a defesa dela quer alegar o quê? Não, porque o diálogo, então tira o diálogo, tem mais 4.
Ah, não, porque o depoimento dele não vale, porque ele é um hacker, ele é isso, então sobra 3. Então, meu Deus do céu, realmente a situação dela aqui, nesse caso, é extremamente delicada. Bom, pessoal, e para encerrar, dica de ouro aqui, você que não viu ainda o último vídeo do canal Cineminha, tá perdendo. Eles falaram dos piores filmes de todos os tempos. Será que você já assistiu algum desses? Agora, mais importante que saber se você já assistiu é: vai que você está prestes a assistir um dos piores filmes da história. Aí você pode economizar esse tempo e vai lá ver um jogo do Vasco da Gama, pega um replay de qualquer aí, ou pega um jogo ao vivo mesmo, que vale muito a pena trocar o pior filme por um jogo do Vascão da Gama, que é o melhor time aí do mundo, né? Os vascaínos concordarão comigo. A gente tá numa fase um pouco ruim, mas vai passar. E tá passando já, inclusive. Sejamos otimistas. Bom, pessoal, e o link do canal Cineminha, quase que eu esqueço, tá aqui embaixo, é só clicar aí e bora o canal Cineminha. É o canal do meu filho Fábio Jacob e conto com o apoio de vocês. Valeu, gente, até o próximo Nesse Espaço, que luta por um Brasil melhor. Até mais.